Oi, gente, bom dia! Não sei em qual horário você vai assistir a aula, mas como eu estou gravando pela manhã, venho desejar uma excelente manhã para você. Que o seu dia seja de paz, de tranquilidade, que você tenha discernimento, que você tome as melhores decisões e que seu dia seja abençoado, tá? Hoje a nossa aula é sobre pontuação. Pontuação é um assunto de regência, né, que você já deve ter um mínimo de noção do conteúdo sintaxe, tá? E hoje a gente vai falar sobre pontuação, que é um assunto bastante exigido aí pelas bancas de concursos e é essencial para o nosso dia a dia, né? Quais são os pontos, os sinais de pontuação que nós temos na língua portuguesa? Veja, os sinais de pontuação que nós temos na língua portuguesa são o ponto final, nós temos a vírgula, nós temos dois pontos, nós temos ponto e vírgula, nós temos o ponto de interrogação, nós temos o ponto de exclamação, nós temos reticências, nós temos parênteses e nós temos as aspas, tá? Todos esses são sinais de pontuação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? O ponto final, para que é que ele serve basicamente? O ponto final, ele vem no final de uma frase para indicar que aquela ideia, que aquele pensamento acabou. Para que serve a vírgula? A vírgula, a função da vírgula é indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Para que é que serve os dois pontos? Os dois pontos indicam uma pausa maior do que o ponto e vírgula e é também empregado antes de uma citação, de uma enumeração, de itens ou exemplos. Para que é que serve o ponto e a vírgula? O ponto e a vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula sozinha e a gente vai ver em qual momento nós podemos usar. O ponto de interrogação, a gente já sabe, serve para fazer perguntas. O ponto de exclamação, ele serve para indicar medo, espanto, surpresa, admiração. As reticências servem para indicar uma dúvida, uma incerteza ou a suspensão de um pensamento. Os parênteses servem para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou para dar uma explicação. E as aspas servem para indicar uma citação, chamar a atenção sobre uma palavra ou uma expressão. Então, assim, a professora vai ficar só com isso? Não, gente, de forma alguma. Nós agora vamos começar a ver cada um desses sinais de pontuação de forma detalhada, tá? E nós vamos começar pelo ponto simples, que a gente costuma chamar de ponto final. É o ponto simples. O nome dele na certidão de nascimento é ponto simples, tá? Ponto final é o apelido, mas o nome correto é ponto simples, tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho do ponto simples. Esse ponto simples, né, ou ponto final, como a gente costuma chamar, é um sinal que ele marca o fim de um período, o fim de uma oração e assinala uma pausa de máxima duração, tá? Você vai utilizar para marcar o fim de uma ideia. Eu vou colocar assim, marca o fim de período
Período a gente lembra que é um conjunto de orações. Nós já estudamos isso em sintaxe. Marca o fim do período e assinala a pausa máxima de duração. E a gente precisa aprender, você precisa colocar na sua mente que o ponto simples ou ponto final, ele vai marcar o fim de uma informação, vai marcar o fim de uma ideia. Quando você tem duas informações para passar a respeito de determinada coisa, para cada ideia que você vai passar, você vai assinalar o fim daquela ideia com um ponto simples. E é muito importante você aprender a usar esse tipo de pontuação, porque quando você não usa corretamente, você pode criar frases fragmentadas, você pode criar frases siamesas, ou você pode criar frases centopeicas. Ok? Professora, o que é uma frase fragmentada? A frase fragmentada é aquela frase em que você vai expor apenas uma ideia sobre determinada situação, só que você não sabe usar o ponto simples. E aí você coloca um ponto simples onde não deveria existir. Você fragmenta, você separa, você desune uma frase que deveria ser uma só. Um exemplo de uma frase fragmentada, quando eu digo assim, ó. Deixa eu me colocar aqui. Vou dar um exemplo. Fragmentada. Quando eu digo assim, eu estava tentando arrumar disposição para estudar quando percebi que minha prova estava próxima. Galera que vai fazer o concurso de Petrolina. Eu estava tentando arrumar disposição para estudar quando percebi que minha prova estava próxima. Veja, aqui você tem uma única oração, tá? Um único período, aliás. Você tem mais de uma oração aqui, mas você tem um período, tá? E aí, quando é que eu vou fragmentar? Quando eu não sei utilizar corretamente o ponto simples. E aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Eu coloco um ponto simples. E aqui eu vou e coloco uma letra maiúscula. Veja, a informação é uma apenas. Só que, por não saber usar o ponto simples, eu fragmentei, eu separei uma oração que era única, um período que era único, eu coloquei um ponto simples ali no meio da oração, e quando eu faço isso, eu estou fragmentando a minha frase. Veja que a minha oração não, meu período, ele era um só, mas por não saber usar o ponto simples, eu acabei separando um período em que não existia separação. Então, quando você pega um período único, um período simples, e você fragmenta, né, você coloca um ponto final ali, um ponto simples, você acaba fragmentando a frase. E você colocar um ponto simples onde não existe, é erro, ok?
Então, aqui eu fragmentei a minha frase por meio de um ponto simples. E o que é uma frase siamesa? A frase siamesa, gente, são duas frases completas, duas ideias diferentes, mas eu escrevo como se elas fossem uma só. A frase siamesa é quando você tem dois períodos diferentes, mas você escreve como se eles fizessem parte de apenas um. Isso é uma frase siamesa. Aí é justamente o contrário. É quando você deveria colocar o ponto simples, mas você não coloca. São duas frases, mas você escreve como se fossem apenas uma, né? Então, enquanto a frase fragmentada, ela separa o que não deveria ser separado, as frases siamesas ou chifópagas, como alguns escritores chamam, junta o que não deveria ser unido. Ou seja, são frases distintas, frases diferentes, que possuem cada uma um enunciado completo, mas são apresentadas como se fossem apenas uma só, por não haver um elemento de ligação entre elas, como sinal de pontuação ou conectivos. Veja um exemplo aqui de frases siamesas ou chifópagas. Nós temos, deixa-me colocar aqui o nome, frases siamesas. O exemplo o engenheiro ficou desanimado. Teria de refazer todos os cálculos. Veja, gente, siamesas é a caneta que está deslizando. Frases siamesas. Veja, aqui eu tenho um exemplo de frase siamesa ou chifópaga. Por quê? Porque aqui no caso eu vou dar a você duas informações. Só que essas informações elas foram escritas como se fossem apenas uma. Veja, o engenheiro ficou desanimado. Teria de refazer todos os cálculos. Veja, aqui são duas informações. Primeira informação é: o engenheiro ele ficou desanimado. Aí você me pergunta por quê? Aí eu vou e digo a você: porque teria de refazer todos os cálculos. Nesse caso, são duas informações diferentes. E como são duas informações diferentes, eu preciso separar com um ponto simples. Ou você tem a opção também de, em vez de separar essas duas informações diferentes com um ponto simples, você poderia utilizar um conectivo, que aqui no caso eu poderia dar a explicação a você. Pois teria de refazer todos os cálculos. Aí ficaria correto. Você pode usar a opção do ponto simples, fazendo a adaptação com a letra maiúscula, ou você pode utilizar o conectivo para ligar essas duas ideias diferentes. E por fim, a gente vai ver a frase centopeica. O que é a frase centopeica? Por que deram esse nome, frase centopeica? Porque assim como a centopeia tem muitas patas, a frase centopeica, ela apresenta muitas orações, resultando num período longo demais, cansativo demais e confuso. Uma só oração apresenta inúmeras orações subordinadas. Aí torna difícil a leitura do texto e tornando a frase mais suscetível a falhas, tá? Então, eu não vou nem dar um exemplo. Deixe-me criar um exemplo aqui rapidinho. Gosta
Pronto. Essa frase aqui, ela é uma frase centopeica. Por quê? Porque de uma oração eu consigo puxar várias outras, criando orações dependentes daquela principal. Isso é uma frase centopeica. E aí nós temos muitas informações que poderiam ser separadas por meio do ponto simples. Veja só, Dona Joana gosta de assistir a novelas em que os personagens brigam muito entre si, mas também gosta quando existe romance entre os personagens, já que se considera uma romântica incurável e amante de um bom drama que passa nas novelas atualmente. Veja, essa é uma frase centopeica porque, por meio de uma oração principal, eu puxei várias outras orações menores e que nós poderíamos fazer a separação por meio do ponto simples. Então, o que você precisa lembrar do ponto simples é: o ponto simples, ou o ponto final, ele encerra ideias, encerra pensamentos. Você vai passar informações, ideias diferentes, você precisa fazer o encerramento por meio do ponto simples, a fim de evitar as frases fragmentadas, as frases siamesas ou chifópagas, bem como as frases centopeicas. O ponto simples serve para encerrar, terminar, concluir ideias. Lembrando que sempre depois do ponto simples, você precisa usar a inicial maiúscula, ok? Esse foi o mais simples. A gente vai agora ver os dois pontos. Gente, qual é a principal função dos dois pontos? A principal função dos dois pontos é ser usado antes ou depois de uma enumeração, tá? Quando eu digo assim, neste clube pratica-se futebol, natação, voleibol, tênis e basquete. Veja, por que eu usei os dois pontos aqui, gente? Porque depois desses dois pontos, eu vou enumerar o que é praticado no clube. O que é praticado no clube? Isso, isso e isso. Então, veja que eu vou enumerar. Eu vou expor ideias para vocês. Então, como o meu objetivo é fazer uma enumeração, nesse caso, antes da enumeração, eu vou simplesmente apresentar os dois pontos, tá? Ou, depois da enumeração, eu também posso apresentar os dois pontos. Futebol, natação, voleibol, tênis e basquete. Isso é praticado no clube. Veja que é a mesma ideia de cima. Eu só inverti a enumeração que foi explicada depois dos dois pontos e a enumeração que foi explicada antes dos dois pontos, tá? Então, os dois pontos, prioritariamente, eles servem para enunciar uma enumeração. Quando é que eu posso usar também os dois pontos? Quando você vai introduzir citações. Quando eu digo assim, ó. Introduzir
citações. Deixa-me ver aqui. Um ponto. Quando eu digo assim, Nelson Mandela disse, 2 pontos. O que foi que ele disse? Agora eu vou introduzir a citação de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa do mundo. Pronto. Veja que aqui eu utilizei os 2 pontos para quê? Para introduzir uma citação de Nelson Mandela. Nesse caso, quando você vai introduzir aquela citação que é feita de forma direta, ou seja, você vai utilizar as mesmas palavras de quem citou, você precisa usar os 2 pontos, tá? E você também pode utilizar os 2 pontos para introduzir alguma explicação. Introduzir explicação. Então, quando eu digo assim, o pai estava preocupado com o filho. 2 pontos. Por qual motivo? Há dias não recebia notícias dele. Pronto. Veja que depois dos 2 pontos, eu apresentei a você a explicação pela qual o pai estava preocupado com o filho. Veja que depois dos 2 pontos, eu apresentei a você a explicação. Então, nesse caso aí, você também utiliza os 2 pontos, tudo bem? Professora, ainda usa os 2 pontos? Sim, você ainda vai utilizar 2 pontos. Quando é que você vai utilizar? Lembra, nós vamos utilizar os 2 pontos quando a gente for introduzir um aposto ou quando a gente for apresentar uma oração subordinada substantiva apositiva. Vamos ver aqui. Aqui é o 4º motivo. 4º motivo. Para introduzir um aposto ou uma oração subordinada substantiva apositiva. Olha um exemplo aqui. Quando eu digo assim, não tá ficando muito colorido, mas acho que dá para entender, né? Só há um vencedor na política. Aquele com mais dinheiro. Veja, nesse caso aqui, os 2 pontos, eles foram utilizados porque eu vou apresentar a você, é a mesma coisa de uma explicação. O aposto, nesse caso, é um aposto explicativo, e ele é utilizado para apresentar uma explicação sobre um termo anterior, que nesse caso a gente vai falar sobre vencedor. Só há um vencedor na política. Qual?
é aquele com mais dinheiro. Então, aqui eu também apresentei uma explicação para você, que foi a mesma coisa que eu acabei de explicar aqui. Só que, nesse caso, a gente chama de aposto explicativo, tá? E nós temos também a oração subordinada substantiva apositiva, que é quando a oração, ela serve de aposto para a oração principal. Quando eu digo assim, o resultado esperado é um só. Que todos estejam aptos estejam aptos no fim do treinamento. Pronto. Quando é que a gente vai ter uma oração subordinada substantiva apositiva? É quando uma oração que foi iniciada por uma conjunção integrante, ela servir de explicação para um termo anterior. Veja que nesse caso aqui, essa oração que foi iniciada pela conjunção que, você pode substituir por isso. O resultado esperado é um só, isso. E isso é o quê? Que todos estejam aptos no fim do treinamento. Veja que eu estou explicando sobre o resultado esperado. Então, nesse caso aqui, gente, como você também está apresentando uma explicação, né? É um aposto explicativo, você deve isolar a explicação do termo que você quer explicar por meio dos 2 pontos, ok? E a gente ainda pode usar os 2 pontos quando for para isolar vocativos em correspondência. Eu digo assim, isolar vocativos em correspondências. Quando eu digo assim, prezados condôminos, você pode utilizar a vírgula ou você pode utilizar 2 pontos para isolar o vocativo. O que é o vocativo? É o chamamento. É a pessoa a quem você está se dirigindo, tá? É por quem você chama na fala, na correspondência, na escrita. Então, o isolamento de vocativo pode ser feito por 2 pontos ou pode ser feito por meio de vírgula, tá? Então, eu digo assim, prezados condôminos, informo que a taxa de condomínio sofrerá reajustes. Pronto. Então, nesse caso aí, ó, como você usou aqui o vocativo, professor, o que é vocativo? É a pessoa a quem você se dirige. Então, se você vai dizer assim, professora Luciana, eu queria falar com você. Quando você diz professora Luciana, você está se dirigindo a mim. É um chamamento, você está me chamando. Então, nesse caso, você tem que isolar o vocativo do restante da frase, nesse caso, por meio de vírgula, tá? O vocativo, ele precisa ser isolado do restante da frase. Até porque o vocativo, ele não tem nenhuma função sintática. E por não ter nenhuma função sintática, é justamente por isso que você deve fazer o isolamento, ok? Quando você vai utilizar em correspondências, em cartas, telegramas, você pode fazer esse isolamento do vocativo, tanto por meio dos 2 pontos, como por meio da vírgula, tá? Pronto, eu acho que é isso. 2 pontos serve para isso, tá? Vamos agora para o
travessão. Deixa eu ver como é que eu tô. Verde. O que é o travessão? Gente, o travessão é aquele traço maior que o hífen, tá? Ele é maior que o hífen. E para que é que ele serve? O travessão, ele serve para introduzir a fala de um personagem. É a primeira função dele. Para introduzir a fala de um personagem. Quando eu digo assim, ó, o filho perguntou. O filho perguntou o quê? 2 pontos, porque eu vou dizer agora o que é que o filho perguntou. Travessão, porque agora eu vou introduzir o que o filho perguntou de fato. Então, todas as vezes em que você for transcrever diálogos, conversas, você vai precisar usar o travessão para marcar o início da conversa, tá? O início do que ele realmente, de fato, perguntou, disse. Pai, vírgula, porque estou isolando o vocativo. Quando começarão as aulas? Veja que aqui, usando esse travessão, eu indiquei a fala do filho. Nesse caso, para demarcar a fala de alguém, você precisa usar o travessão, ok? Quando é que a gente pode utilizar ainda o travessão? Para isolar expressões de caráter explicativo, como um aposto explicativo ou uma oração adjetiva explicativa. Quando você vai dar uma explicação sobre um termo anterior, você não precisa fazer isso somente por meio da vírgula. Você também pode introduzir essa explicação por meio do isolamento de travessão. Quando eu digo assim, ó, para isolar expressões de caráter explicativo, como por exemplo, o aposto explicativo e a oração adjetiva explicativa. Então, eu digo assim, deixe-me ver um exemplo. A professora Luciana paciente para explicar língua portuguesa fará diversas aulas ao vivo. Pronto. A professora Luciana, veja que agora eu isolei a explicação que eu vou dar a respeito da professora Luciana por meio de travessão. Paciente para explicar a língua portuguesa. Quem é paciente para explicar a língua portuguesa? A professora Luciana. Veja que aqui eu introduzi uma explicação sobre a professora Luciana. E para eu isolar
essa explicação, né, que é um aposto explicativo, eu posso fazer tanto por meio da vírgula, como por meio do travessão. Fará diversas aulas ao vivo. Veja. Professora, após o travessão, eu posso usar vírgula? Pode sim, gente. Após o travessão, é possível você empregar vírgula. Se aquele trecho que foi entrecortado pelo travessão exigir vírgula, você pode empregá-las normalmente. Veja só, quando eu digo assim, estudei vorazmente português. Agora eu vou usar travessão, porque eu vou dar uma explicação sobre português. A disciplina-chave em concursos. Isolei a explicação, né? Por quê? Porque essa explicação aqui eu dei somente sobre português. A disciplina-chave em concursos, vírgula. Por que eu vou usar vírgula? Porque antes da conjunção mais, você sempre tem que usar vírgula. Mas ainda sinto que devo me aprimorar. Então, veja, nesse caso aqui, você vai utilizar a vírgula, por quê? Porque essa conjunção mais aqui, essa conjunção adversativa, ela exigiu o uso da vírgula, ok? Pronto, vamos agora aos parênteses. Vocês sabiam que vocês podem escrever parênteses ou parênteses e tá corretinho? Olha a língua portuguesa aí. Então vamos lá. Quando é que eu posso usar os parênteses? Que são aqueles sinais arredondados. Quando é que a gente pode usar os parênteses? Quando a gente vai isolar comentários de caráter explicativo, reflexivo ou opinativo. Vamos ver. Para isolar comentários, caráter explicativo, reflexivo ou opinativo. Então, quando eu digo assim, vivemos em uma época de restrições às liberdades individuais. E quando eu coloco assim uma reflexão, e por acaso, aqui tem uma vírgula, mas não dá pra ver, né? Não. E por acaso já fomos livres um dia? Veja, eu coloquei uma informação e daquela informação eu precisei colocar uma reflexão minha.
Então, ali, gente, aquela reflexão minha, eu vou poder fazer, vou isolar da informação que eu dei por meio de parênteses. Eu posso também utilizar o travessão, tá? Você pode isolar a explicação da reflexão, a informação da explicação por meio também de parênteses. Então, geralmente, você vai apresentar uma explicação, uma reflexão ou uma opinião, isolando da informação principal por meio de parênteses. E os parênteses só servem para isso mesmo, tá? Aspas. A gente chega já na vírgula, tá, gente? Eu sei que ela é famigerada. Vamos ver aspas. Aspas são aqueles sinais para cima e para baixo. Opa. A aspa para cima indica que a informação iniciou e a aspa para baixo indica que a informação terminou, tá? Então vejam só. Para que serve a aspa? Em primeiro lugar, serve para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares, tá? O que é uma gíria? Gíria são palavras ou expressões referentes a determinado lugar. Estrangeirismo são as palavras em inglês ou em outra língua que a gente usa. Palavrões são as palavras de baixo calão que a gente usa. Neologismos são as novas palavras, palavras inventadas, como o famoso sextar. Então, quando você vai dizer, hoje eu vou sextar, você precisa colocar o termo sextar entre aspas. Por quê? Porque é um neologismo. Arcaísmo são palavras antigas, palavras ultrapassadas, que não se usa mais na atualidade. E expressões populares são ditos populares, são expressões populares que a gente usa no dia a dia. Então, todas essas palavras e expressões, você precisa separar do restante da informação com aspas. Para quê? Para indicar que aquela palavra ali, ela tem um uso meio que anormal, tá? Então, a primeira coisa... Eita, essa caneta tá com um problema terrível. Para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, hoje eu vou sextar. Quero o seu feedback. Você vai usar também as aspas para indicar uma citação textual. Quando eu digo assim, ó.
Quando eu digo assim, um presidente costumava falar nunca antes na história desse país Pronto, veja, como eu introduzi a citação do presidente, né? Então, nesse caso, eu preciso isolar o que ele falava do restante da informação com aspas, tá? Quando é que a gente usa aspas também? Quando você vai indicar um sentido irônico para aquilo que você falou. Para indicar um sentido irônico. Quando eu digo assim, ó. Você é muito inteligente. Conseguiu tirar 0 na prova. Veja, quando eu digo você é muito inteligente, na realidade eu não quis dizer que a pessoa de fato era inteligente. Eu atribuí um sentido irônico. Por quê? Porque ela tirou 0 na prova. Então, como você atribuiu um sentido irônico ao que você falou, você precisa isolar aquela expressão que vai ter sentido irônico com aspas. Ok? Pronto. Nós já temos bastante coisa aqui, né? E a gente agora, acho que tá mais do que na hora da gente ir para a famigerada vírgula, tá? Vírgula. Então, vamos lá. Quando é que eu vou utilizar a vírgula? A vírgula, gente, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. E aí eu acho interessante quando eu vejo alguns professores dizendo a vírgula ela serve para respirar. Não, gente, não vá por essa ideia de que a vírgula ela serve para respirar. Ela não tem nariz, tá? Quem tem nariz é você. Então, não se paute de forma alguma na sua respiração para empregar a vírgula, tá? A vírgula, antes de tudo, ela deve ser empregada de forma técnica. Ai, meu Deus, aqui eu parei para respirar, eu vou botar uma vírgula. Aí eu estava lendo isso aqui, aí eu dei uma pausa para respirar, vou botar uma vírgula. Gente, pelo amor de Deus, não inventa de fazer isso, porque nas gramáticas normativas você não vai encontrar essa explicação, tá? Então não se paute na sua respiração para empregar a vírgula, porque a vírgula, para ela ser usada, ela deve considerar a posição de alguns termos sintáticos para que ela possa ser utilizada. Tá bom? Então, nada de se pautar por respiração. Você respira, mas a vírgula ela não tem nariz para respirar, tá certo? Então, você não vai se pautar por isso. Você vai se pautar por emprego técnico, tá? Você vai se pautar por emprego técnico. Vírgula é, antes de tudo, técnica, tá? Então, a primeira coisa que eu quero explicar, antes de eu entrar nas obrigações, eu quero passar aqui os casos de proibição, tá? Antes de tudo, proibição. Quando não posso, de forma alguma, usar a vírgula. Proibição. Quando é que eu não posso, de forma alguma, aliás, utilizar a vírgula? Primeiro caso de proibição que eu quero que você lembre. Não
se emprega a vírgula para isolar sujeito e verbo. Veja só, nós aprendemos, quando a gente estudou sintaxe, nós aprendemos que a oração, ela tem uma ordem natural. Para que a frase ela esteja aperfeiçoada, ela tem que estar naquela ordem natural, né? Qual é a ordem natural da oração? É o suveca. Você não pode esquecer. Primeiro vai vir o sujeito, depois vai vir o verbo, depois vem o complemento verbal e os adjuntos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu aprendi é, eu não vou colocar entre o sujeito e o verbo uma vírgula. Tá proibido. Então, eu não posso dizer assim, João comprou uma bola. Eu tenho aqui o sujeito e eu tenho o verbo. Então, entre esse sujeito e esse verbo, jamais, nunca você vai poder colocar uma vírgula aí para separar o sujeito desse verbo. Ah, professora, mas eu já vi casos. Não, você não viu casos separando sujeito de verbo. Você viu casos em que a vírgula ela vai isolar o vocativo. Agora eu digo assim, João, compre uma bola. Veja que agora eu estou me dirigindo a João. Eu estou usando João como termo de chamamento, tá? Então, nesse caso, quando você for utilizar vocativo, você for chamar alguém, aí sim, é obrigatório você usar a vírgula. Por quê? Porque vai estar isolando um vocativo. Mas, se você está usando sujeito e verbo normalmente, como na frase, é proibido o uso de vírgula, tá? Por quê? Porque a vírgula não pode nunca separar sujeito de verbo. Nunca vai poder separar sujeito de verbo, tá bom? Não esqueça. Não esqueça. Aí uma coisa que eu sempre vejo, e eu preciso passar para vocês. Quando você vê assim, quem estuda, passa. Aí eu vejo a vírgula aqui. Gente, veja só, por que é que tá errado essa vírgula aqui? Essa vírgula aqui, ela tá errada. Professora, mas eu vejo muita gente... Mas tá errado. Por quê? Porque quando eu pergunto, quem é que passa? Quem estuda. Então, quem estuda é o teu sujeito. Então, tu não pode separar o sujeito do verbo com vírgula. O correto é quem estuda passa sem vírgula. Porque eu não posso separar sujeito de verbo por meio de vírgula. O correto é esse. Quem estuda passa. Porque nesse caso aqui você tem um sujeito oracional. Nós temos uma oração como sujeito da frase. Não esqueça. Segundo caso de proibição da vírgula, não se usa vírgula para isolar verbo do complemento. Não se emprega. Gente, a letra tá horrível, tá? Eu copiei muito nesta semana. Muito. Nesta semana, porque a semana ainda não acabou, né? Se fosse semana passada, eu iria usar nessa. Mas como a semana não acabou ainda, eu escrevi muito nesta semana que passou. Então, a mão, ela meio que tá cansada. Por isso que a letra tá horrível, mas eu acho que dá pra entender bem. Então, não se emprega vírgula. E falei muito. Primeira semana de aula, falei muito. A minha garganta, coitada, tá pedindo descanso. Aí eu tô chupando bastante pastilha pra ver se dá um alívio. Mas falei, viu? Falei muito. Eu já começo com conteúdo, com livro pra ler,
para isolar verbo e complemento. Mesmo caso, a gente pega o suveca. Aqui eu tenho sujeito, verbo, complemento e adjunto. Então, entre o verbo e o complemento, você nunca vai poder usar vírgula. João comprou a bola. Então, veja, aqui, entre o verbo, ó, o verbo aqui, e o complemento, eu jamais vou poder colocar uma vírgula, tá? Por quê? Porque a gramática me diz que eu não posso separar o verbo do complemento por meio de vírgula, tá certo? Então, nesse caso aqui, tenha bastante cuidado para você não estar colocando a vírgula em lugar indevido. Professora, mas se a frase foi imensa, independente, tá? Se tiver termo deslocado, como adjunto adverbial deslocado, a gente vai marcar esse deslocamento dele por meio de vírgula. Mas, se a frase ela estiver toda na ordem direta, independente de ser longa ou não, você não vai colocar a vírgula no lugar indevido. Então, eu nem posso separar o sujeito do verbo usando vírgula, nem posso colocar a vírgula entre o verbo e o complemento, tá? Porque se você faz isso, você erra, ok? Quando é que eu não posso usar vírgula também? Não se emprega vírgula para isolar nome e adjunto adnominal ou complemento nominal. O que é isso, professora? Veja. Veja só rapidinho aqui, eu vou explicar a você de maneira bem rápida. Na nossa plataforma, a aula em que eu explico isso de forma bem compassada, bem tranquila, tá? Dúvida, volte à plataforma para você assistir a essa aula, tá? Mas veja, nós temos o adjunto adnominal e nós temos o complemento nominal. O adjunto adnominal é aquela informação que você vai apresentar junto de um substantivo só para especificar, acompanhar, quantificar o substantivo. É uma parte da sua frase que você pode retirar e a frase ela não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo. Já o complemento nominal, não. Ele funciona como se fosse um objeto direto ou indireto. O problema é que o objeto direto e o objeto indireto, eles vão complementar verbos. E o complemento nominal, não. O complemento nominal, ele vai completar o sentido de um nome que é transitivo, que aquele nome ali, ele pede um complemento. Já esse aqui, você não pode retirar da frase, porque se você retirar da frase, a frase ela vai sofrer um prejuízo. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui e vocês vão prestar bastante atenção, tá? Veja só. Quando eu digo assim, o leão do circo fugiu. O leão do circo fugiu. Tenho medo de barata. Veja só aqui comigo. Quando eu digo assim, o leão do circo fugiu. Veja que do circo
está me dando uma informação, está especificando algo sobre o leão. Não é qualquer leão, é o leão específico do circo que fugiu. Mas veja que se eu retirar do circo da frase, a frase ela vai continuar tendo sentido. O leão fugiu. Veja que você entende a frase, tá? Então, esse do circo aqui é adjunto adnominal. Por quê? Adnominal. Porque ele serviu apenas para especificar sobre o leão, tá? Eu dei uma informação a mais para você sobre o leão. É um leão específico. Por quê? Porque foi o leão do circo. Não foi o leão da vizinha. Não foi o leão da escola. Foi o leão do circo que fugiu. Então, nesse caso aí, esse termo do circo só serviu para especificar, tá? É adjunto adnominal. E a gramática me diz o seguinte, que eu não posso separar o nome do seu adjunto por meio de vírgula. Então, se você coloca uma vírgula aqui entre leão e do circo, você erra, tá? Não existe vírgula entre o nome e o adjunto adnominal, tá? Da mesma forma, acontece em complemento nominal. Veja que quando eu digo tenho medo, quando eu digo tenho medo, automaticamente você faz uma pergunta aí na sua cabeça. Tenho medo de quê? Então, veja que esse nome, ele é transitivo, tá? Ele é transitivo por quê? Porque esse nome, ele tá pedindo um complemento a você. Esse nome, ele tá exigindo um complemento a você para poder ele ter sentido. Porque se você não entregar um complemento a ele, esse nome vai ficar incompleto. Então, quando eu digo tenho medo, automaticamente você diz de quê? Aí eu vou e digo a você, de barata. Então, esse termo aqui, de barata, é complemento nominal de medo, certo? E a gramática me diz a mesma coisa. Entre o nome e o complemento nominal, você não pode colocar uma vírgula, porque se você coloca, você erra. Então, eu nem posso colocar entre o nome e o adjunto adnominal, e eu não posso colocar entre o nome e o complemento nominal. Porque se você usa vírgula assim, você erra. Ok? Pronto, esses são os casos de proibição mais usuais. Professora, ok. Mas quando é que a gente vai usar a vírgula? Vamos ver agora, tá? Quando é que eu vou usar a vírgula? Primeiro caso. Deixa eu colocar aqui o nome. Minha garganta tá doendo muito. Uso da vírgula. Quando é que eu vou usar a vírgula? Primeiro caso, isolar vocativo. Então, se você diz, professora, escuta o áudio, veja. Você está se dirigindo a mim. Você não está me chamando? Você não está se dirigindo a mim? Então, no caso, o professor é o vocativo. Então, para isolar o vocativo, obrigatoriamente você tem que usar a vírgula. Você não pode dizer assim, professora, faz a chamada do jeito que está aqui, sem vírgula. Por quê? Porque você está se dirigindo a mim. Você está me chamando. E como você está se dirigindo a mim, você está me chamando, obrigatoriamente o termo que é chamado precisa estar isolado do restante da frase por meio de vírgula. Ah, professora, eu vou usar o vocativo lá no final da frase. Também vou precisar usar vírgula toda vez que você se dirigir a alguém. Todas as vezes em que você se dirigir a alguém, que você chamar alguém, você precisa obrigatoriamente fazer o isolamento do vocativo por meio de vírgula. Então, é a mesma coisa dizer assim, bom dia, vírgula, pessoal.
Opa. Por que tá certo fazer isso? Porque eu estou me dirigindo ao pessoal. Eu estou me dirigindo a essas pessoas. Então, como eu estou me dirigindo a fulano de tal, né? Ele é o vocativo. E eu preciso fazer o isolamento do vocativo por meio de vírgula. Ok? Espero que sim. Segundo caso, em que eu tenho que usar a vírgula para isolar aposto explicativo. Veja, eu digo assim, Pelé, rei do futebol, morreu. Veja só, quando eu olho assim, Pelé, rei do futebol, morreu. Você tá vendo que rei do futebol é uma explicação para o termo Pelé? Então, como você está explicando sobre um termo anterior, isso é chamado de aposto. E esse aposto é explicativo por quê? Porque eu estou dando uma explicação sobre o termo anterior. Então, nesse caso, como você está dando uma explicação sobre o termo anterior, você precisa isolar aquela explicação por meio de vírgula. Ok? Não tem dificuldade aqui, né? Outra situação. Quando é que eu vou usar... minha garganta tá doendo bastante. Quando é que eu vou utilizar a vírgula? Quando eu vou isolar adjunto adverbial que está deslocado. Já vou explicar sobre isso. Deixa eu colocar aqui. 3. Isolar adjunto adverbial deslocado. Vamos ver aqui. Veja. Gente, quando a gente aprendeu sobre oração, a gente viu que a ordem natural da oração é suveca. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento e depois vem os adjuntos. Veja que os adjuntos, eles devem vir no final da oração. Então, eu digo assim, eu comprei a bola ontem. Olha, meu adjunto adverbial de tempo está no final da oração. Conforme tem que vir. Então, nesse caso aqui, eu não vou usar vírgula. Por quê? Porque o adjunto, ele está na ordem padrão, na ordem que ele deveria estar. Então, eu não uso vírgula. Mas se você vai deslocar esse adjunto lá para o início da frase, aí sim, você vai ter que usar vírgula. Por quê? Porque você deslocou o adjunto. Ele agora vai para fora da forma dele, da forma natural. Então, nesse caso, você usa vírgula. Quando eu digo assim, ó. Ontem, eu comprei a bola. Nesse caso aqui, preste atenção. O que é que a gramática nos diz? Quando o seu adjunto adverbial tem até 3 palavras, a vírgula é facultativa. Tanto faz você usar ou não. Mas quando tem 3 ou mais palavras, a vírgula é obrigatória. Então, aqui nesse caso, ontem, como eu só tenho uma palavrinha, tanto faz você usar a vírgula ou não. Então, tanto faz você deixar com vírgula ou sem vírgula. Ontem, eu comprei a bola.
Se você desloca esse ontem para o meio da frase, aí você já vai ter que usar a vírgula. Então, eu digo, eu comprei ontem a bola. Veja que agora, esse adjunto adverbial de tempo, ele foi deslocado do final da frase para o meio da frase. Então, nesse caso, você tem que usar vírgula. Ok. É difícil? É fácil, né, gente? É sempre prestar atenção, tá? Sempre prestar atenção. Se você vai colocar o adjunto adverbial no início da frase, a gramática me diz que até 3 palavrinhas, a vírgula ela é facultativa. Se tem 3 ou mais palavrinhas, a vírgula ela já é obrigatória. Mas se aquele adjunto adverbial ele foi deslocado para o meio da frase, então aí a vírgula ela já é obrigatória. Ela já é obrigatória, ok? Difícil? Não, né? Quando é que a gente pode usar a vírgula também? Se você não entendeu isso aqui, volte com calma, pause, vá prestando atenção em cada palavrinha que eu falo, vá colocando no papel, que aí você vai entender. Pontuação é um assunto que, antes de teoria, requer muita leitura, tá? Porque quando você está lendo, você vai compreendendo certas nuances do uso da pontuação. Então, você vai olhando uma pontuação e diz, por que é que tem essa vírgula aqui? Aí você mentalmente você já vai justificar. Por que é que tem esse ponto e vírgula aqui? Você vai justificar. Por que é que tem esses 2 pontos aqui? Você vai justificar. Então, pontuação é antes da teoria, é você tomar cuidado na leitura. É ler e começar a justificar o sinal de pontuação, tá? Quando é que a gente usa também a vírgula? Para separar termos em enumeração. Quando eu digo assim, ó, estudei português, matemática, constitucional, administrativo e penal. Veja, aqui, gente, eu comecei a enumerar as disciplinas que eu tinha estudado. Então, eu estudei português, eu estudei matemática, eu estudei constitucional, eu estudei administrativo e penal. Por que é que eu não vou colocar uma vírgula aqui depois de administrativo? Porque depois de administrativo tem a conjunção e. Essa conjunção e, ela marca o fim da enumeração. Por isso que eu não posso utilizar a vírgula i. Mas se eu tirar a conjunção i, que está marcando o fim da enumeração, eu posso colocar a vírgula, tá? Preste atenção nisso aqui. Não esqueça. Quando é que eu ainda posso utilizar a vírgula? Tá? Tem banca que cobra demais isso daqui. Demais, 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 demais. Para sinalizar, para demarcar a elipse de uma forma verbal
anteriormente citada. É a nossa famosa vírgula vicária. É a famosa vírgula vicária. Quando é que eu vou usar essa vírgula vicária, gente? Quando eu precisar omitir uma palavra que foi citada antes. Quando você já citou a palavra antes e não quer repeti-la na segunda informação, você usa a vírgula. A vírgula que está no lugar de uma palavra que já foi citada antes, ela é chamada de vírgula vicária, tá? Olha o exemplo aqui. João comeu arroz. Eu, feijão. Veja só, aqui no caso, eu vou ter uma vírgula vicária. Por que eu vou ter uma vírgula vicária? Porque essa vírgula aqui, ela está sendo utilizada para substituir a palavra comeu, o verbo comer. João comeu arroz. Eu comi feijão. Como eu não quero repetir a palavra comer, eu coloco a vírgula vicária, tá? Essa vírgula aí, ela vai indicar que uma palavrinha foi omitida, ok? Ok aqui? Espero que sim. Então, eu acho que você já tem ideia dessa vírgula vicária. Toda vez que você for substituir, que você for omitir uma palavra que já foi citada antes e você quer evitar a repetição da palavra, você usa a vírgula. Aquela vírgula, ela vai indicar que uma palavra ali foi omitida, mas que quando você lê, você consegue determinar que palavra foi omitida. Então, essa é a chamada vírgula vicária. Quando é que eu posso utilizar ainda a vírgula? Para separar palavras e expressões interpositivas. De caráter explicativo, retificador, exemplificativo, quais seriam? Quando eu digo assim, isto é, ou seja, a saber. Ai, droga. A saber, aliás, ou melhor, quer dizer, por exemplo, além disso. Então, essas palavras ou expressões de caráter explicativo, retificador e exemplificativo, sempre você vai utilizar a vírgula, antes e depois, tudo bem? Eu vou escrever algumas aqui. Cor verde. Antes e depois, tá? Assim, então, porém, são todas palavras com expressões explicativas, retificativas ou exemplificativas, tá? Pronto, gente, eu acho que é isso. O que você precisa saber de imediato, tá? De imediato é isso. Veja, aqui, ponto e vírgula. Eu vou explicar rapidamente aqui nesse exemplo que eu dei.
Onde foi que eu dei? Aqui, ó. Veja que aqui eu usei ponto e vírgula. Por que eu usei o ponto e a vírgula? Porque aqui, gente, apesar de eu estar dando informação a respeito de comer, eu usei o ponto e vírgula para isolar, porque aqui eu dei uma informação sobre comer sobre determinada pessoa, e aqui eu dei informação sobre comer também sobre determinada pessoa. Então, o ponto e vírgula vai ter um uso para indicar uma pausa maior do que a vírgula. Porque nesse caso aí, veja que a informação é sobre um determinado assunto, mas vai envolver duas ideias diferentes. Então, nesse caso aí, eu não terminei de dar a explicação sobre comer, mas está envolvendo pessoas diferentes. Então, nesse caso, para isolar as informações que são diferentes, eu uso o ponto e vírgula, tá? Não é muito usado, não é muito cobrado em banca de concurso. O que é mais cobrado, antes de tudo, é a vírgula. Então, você precisa ver e rever, com muita calma e paciência, o uso da vírgula e as proibições do uso da vírgula, tá? Os outros, vocês precisam ter uma ideia apenas porque precisam mesmo. Vocês já sabem que o ponto de interrogação, ele é usado quando você vai fazer perguntas. O ponto de exclamação é para indicar surpresa, medo, é para indicar espanto, é para indicar algo que é relacionado às emoções de vocês, tá? E a gente ainda tem as reticências, que também não são usadas muito, né? Um sinal de pontuação que não é usado muito. Mas você precisa entender que todas as vezes em que você está falando alguma coisa e eu interrompo, no final da sua fala, você vai usar reticências. Quando eu digo assim, eu quero que... Veja, essa reticência aí eu vou e digo, quer nada. Essa reticência aqui eu utilizei para indicar o quê? Que essa fala sua foi interrompida. Você ainda estava falando quando eu vim e falei isso aqui. Eu interrompi você, tá? Eu quero que quer nada. Então, eu interrompi você. Para indicar a interrupção de uma fala, né? A suspensão de um pensamento, você vai utilizar as reticências. Indica que seu pensamento ali ele foi interrompido, tá? Quando você está na dúvida e você diz assim, eu não sei. Quando eu digo assim, Joana, você quer bala? Aí você diz, eu não sei. Veja que aqui você está indicando dúvida. Você está indicando incerteza. Você não sabe me dar uma resposta a respeito daquilo que eu perguntei. Você está em dúvida. Quando você está em dúvida, você está incerto, você também vai utilizar as reticências, porque vai indicar a sua dúvida, vai indicar a sua incerteza. E as reticências também, elas são utilizadas com muita frequência para indicar isso aqui, ó, interrupção de fala ou de pensamento. E é isso, gente. Os sinais de pontuação, eles são... É um assunto bem tranquilo, você só precisa ter uma atenção maior, realmente, de fato, em relação à vírgula, tá? Porque é o mais cobrado. Então, reveja a aula várias vezes, quantas forem necessárias. E qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Um abraço, tá?